Olá, seguidores obscuros. Tudo bem com vocês? Vocês gostam de assistir filmes de terror? Um bom filme de terror é capaz de dar muito medo e gelar nossa espinha. Mas quando ele é baseado em fatos reais, é bem melhor e mais assustador. Além de você ficar com medo do filme, você sabe que aquilo realmente aconteceu. E muitos filmes de terror não especificam que são baseados em histórias que realmente aconteceram, com pessoas que realmente viveu todo o drama e medo encenado pelos atores do filme. No vídeo de hoje, trago alguns filmes de terror que foram inspirados em fatos reais. Espero que gostem. Invocação do Mal, lançado no dia 13 de setembro de 2013. O filme conta a história de um casal de investigadores paranormais com um currículo extenso, que atuava no caso de Amityville, mas jura que o evento mais assustador de suas vidas aconteceu em Harrisville, onde morava uma família com 5 filhos. Os investigadores existiram de verdade, e a mulher Lorraine mantém um museu mal assombrado com objetos recolhidos das casas onde trabalhou. Já Andrea Piron, a mais velha das crianças, também está viva e escreveu alguns livros relatando suas experiências de 9 anos vivendo lado a lado com espíritos numa casa de fazenda. Esta é uma história real e assustadora sobre uma boneca estilo chamada Annabelle. O caso da boneca Annabelle é um dos mais famosos do Warren e registrado no livro The Demonologist, O Demonologista. Esse trecho foi retirado do site oficial dos Warren e traduzido para o português. Vejam o que diz o texto. Dona finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de uma menininha, mas um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois da experiência de Lou, Dona sentiu que era hora de procurar aconselhamento realmente especializado e entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Egan. Padre Egan sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o Padre Cook, que imediatamente contatou os Warren. Ed e Lorraine imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Dona a respeito da boneca. Os Warren, depois de falar com Dona, Andy e Lou chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuem bonecos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar ou objeto, e isso é o que ocorreu no caso Annabelle. Este espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca. Ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. Horror em Amityville, lançado 27 de julho de 1979. A história da família Lutz é uma das experiências contada pelo casal Warren
e até hoje o local acumula histórias sinistras. Em 13 de novembro de 1974, a polícia do condado de Suffolk recebeu uma chamada telefônica que a levou ao endereço do caso. Dentro da casa, a polícia encontrou um crime brutal: o assassinato de uma família inteira enquanto dormia. Coincidência ou não, no filme podemos ver uma boneca parecida com a Annabelle de Invocação do Mal, que fica o tempo todo com a filha do casal. A história real em que foi baseado, em 1977 foi lançado o livro The Amityville Horror, A True Story, de Jane Anson. A obra descrevia as assustadoras experiências paranormais que George Lutz e sua família teriam vivenciado numa casa mal assombrada na Avenida Ocean 112. O livro obteve estrondoso sucesso, foi traduzido em vários idiomas, inclusive em português, e foi tema de alguns filmes. O incidente atraiu famosos parapsicólogos, sensitivos e caçadores de fantasmas, alguns dos quais confirmaram a presença de energias malignas no local. Segundo o autor, o livro descreve acontecimentos verídicos. Tudo teria começado em 13 de novembro de 1974, quando 6 moradores da casa foram friamente assassinados enquanto dormiam. Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, matou a tiros o pai Ronald DeFeo, a mãe Louise, os 2 irmãos Mark e John e as 2 irmãs Dawn Teresa e Alison Louise. O assassino que cumpre pena teria sido mentalmente impelido a cometer o crime por forças sobrenaturais, provavelmente oriundas de um velho cemitério indígena sobre o qual foi construído o imóvel. Jay Anson escreveu que a família Lutz ficou apenas 28 dias na moradia porque não suportou mais a violência dos constantes fenômenos. Portas foram arrancadas, móveis se arrastavam, uma estranha substância verde escorria do teto, nuvens de insetos atacavam as crianças e vozes demoníacas soavam pelos cômodos. As forças do mal teriam até expulsado um padre que tentou exorcizá-las. Contudo, existem relatos recentes sobre o local e coincidências como a morte de Peter O'Neill nos ataques de World Trade Center em 2001. Peter morou na residência entre 1987 e 1997, onde foram tiradas diversas fotos da casa com câmeras especiais, e uma delas traz um menino com um olhar sinistro, tendo sua divulgação em 1979. Chuck, o boneco assassino, lançado em 1988. Um serial killer é morto em um tiroteio com a polícia, mas antes de morrer, utiliza seus conhecimentos de voodoo e transfere sua alma para um boneco. Um menino ganha exatamente este brinquedo como presente da sua mãe. O menino tenta alertar que o boneco está vivo, mas sua mãe e um detetive da polícia só acreditam nele após o brinquedo ter feito várias vítimas. Mas o boneco está realmente interessado no garoto, pois só no corpo dele poderá continuar vivo, e isto coloca a criança em grande perigo. O filme foi inspirado numa vingança realizada por uma enfermeira jamaicana, habilidosa em magia negra e voodoo, que estava insatisfeita com a família Otto. Ela entregou ao garoto Eugene Otto um boneco possuído em Key West, 1904. De acordo com os familiares, Eugene era flagrado constantemente conversando com o brinquedo, e ele costumava aparecer em lugares estranhos e a ter movimentos não condizentes com a sua capacidade. Certa noite, os pais foram acordados com gritos de desespero do menino, móveis derrubados e a presença macabra de Robert. Depois que Eugene morreu, em 1974, o boneco que ficava em seu sótão foi vendido para uma nova família, onde fatos similares foram testemunhados com uma menina. Mesmo hoje em dia, após 40 anos, ela ainda afirma que o boneco quer matá-la atualmente. Robert possui site e faz parte do Museu Martello em Key West.
Ele é destaque em Passeios Fantasmas, com sua roupa do início do século passado, ao estilo marinheiro, segurando um leão. Dizem que se você quiser tirar foto com ele, deve pedir educadamente ao boneco, senão é problema. Eu tenho um vídeo falando sobre o Robert no meu canal. Maldição 2005. Entre os anos de 1818 a 1820, a família Bell foi assombrada por uma presença maligna, começando com a aparição de estranhos barulhos na fazenda, além de um lobo negro com penetrantes olhos vermelhos. As presenças fizeram com que os familiares tiveram um colapso psicológico. Os ataques cresceram, cada vez mais fortes, e os Bells tentam desesperadamente dar fim às manifestações. A história permaneceu desconhecida até que foram encontrados manuscritos de um professor local, em 1998, no qual estava descrito o horror passado pelos Bells. O filme é baseado na lenda da Bruxa Bell, um conto originário no Tennessee do século XIX. De acordo com o conto, John Bell foi envenenado por um fantasma, o que gerou a frase do cartaz: "O estado de Tennessee considera este único caso história americana em que o espírito causou a morte de um ser humano." A vizinhança descobriu o caso e começou a chamar a coisa da Bruxa dos Bells. Segundo testemunhas, a bruxa jurou atormentar John Bell até sua morte, que ocorreu devido a um enorme engano. Um frasco que continha seu remédio foi trocado por veneno mortal. O médico foi chamado para investigar e seu veredito foi envenenamento acidental. Logo, este engano foi atribuído à Bruxa dos Bells. A bruxa, até no velório de John, atormentou as pessoas, rindo de modo a ser ouvida por todos. A história serviu de inspiração também para o filme A Bruxa de Blair. A Hora do Pesadelo, 1984. A jovem Nancy começa a ter pesadelos assustadores, enquanto guarda apenas para si essas terríveis experiências noturnas. Suas amigas do colégio também estão compartilhando o mesmo tipo de sonho aterrorizante. Porém, quando uma das garotas acaba sendo brutal e misteriosamente assassinada durante o sono, Nancy procura a polícia. Seus relatos a respeito do hediondo maníaco que habita seus pesadelos, contudo, são absolutamente ignorados pelos policiais. Nancy está sozinha e apavorada, mas sabe que cedo ou tarde terá que enfrentar o assassino em seu próprio mundo sombrio e irreal. Wes Craven se inspirou num artigo que leu no Los Angeles Times que relatava a morte de pessoas durante o sono. Foi uma série de relatos sobre homens no sul da Ásia que eram de famílias imigrantes e que morreram durante um pesadelo, sem que haja conexão entre eles, disse Craven numa entrevista em 2008. Uma delas era sobre um filho de um físico. Ele tinha 21 anos. Foi considerado um fenômeno em Laos, Camboja. Todos da família falaram a mesma coisa. "Você deve dormir", ele respondeu. "Não, você não entende. Sempre tive pesadelos, mas este é diferente." Ele não queria dormir, nem com pílulas. Passaram-se 6, 7 dias. Finalmente, ele estava assistindo televisão e acabou cochilando no sofá, e seus familiares disseram: "Graças a Deus." Eles o carregaram literalmente para a cama, completamente exausto. Todo mundo foi para a cama pensando que o problema tinha terminado. No meio da noite, eles foram acordados com gritos e um barulho. Correram para o quarto, mas quando chegaram lá já estava morto. Uma autópsia foi realizada e não houve constatação de ataque cardíaco. Ele simplesmente morreu de causas inexplicadas. Em seu guarda-roupa havia uma garrafa com café quente, usada para se manter acordado, e várias pílulas para dormir que a família acreditava que ele costumava tomar. Foi uma história dramática e incrível, que intrigou a região por cerca de um ano. O Exorcismo de Emily Rose, 2005. Uma advogada amarga e cheia de ressentimentos envolve-se na defesa judicial do Tom Wilson, que liderou um exorcismo que resultou na morte da possuída.
Ela, no caso, era Emily Rose, uma universitária de 19 anos que começa a ter estranhas manifestações não explicadas pelos médicos. O filme foi inspirado em Anneliese Michael, uma garota alemã de 16 anos que em 1968 apresentou sintomas de possessão demoníaca. Por anos, ela sofreu paralisia, se autoflagelou e visões demoníacas até 1975, quando 2 padres resolveram realizar exorcismo durante 10 meses, acreditando que ela possuía diversos demônios. Nesse tempo, Anneliese mal comia e acabou morrendo de fome em julho de 1976. Seus pais, os padres, foram considerados culpados pela morte da garota, mas somente os eclesiásticos cumpriram 6 meses na prisão. O Exorcista, 1973. A clássica história da possessão da menina Regine McNeil, Linda Blair, em Georgetown. Para resolver o problema, 2 padres já são chamados para realizar um exorcismo, entre eles um velho inimigo do demônio, Pazuzu. O caso de exorcismo que inspirou o clássico Exorcista. O roteirista e o autor do romance que inspirou o filme, William Peter, teve a ideia para escrever a trama após ler um artigo na Universidade de Georgetown sobre um exorcismo realizado com um menino de 12 anos, Roland Doe, em 1949. Detalhes sobre a verdade dos fatos foram escondidos da mídia propositalmente durante bastante tempo, até a história vir a público há alguns anos. Após uma manifestação estranha na casa, como barulhos inexplicados e pratos que voavam das prateleiras, o garoto tentou entrar em contato com a sua falecida tia através de um tabuleiro de Ouija. Seu comportamento estranho começou em 1949, após a morte de uma tia. Ele começou a ouvir arranhões na parede e objetos voavam pela casa. Cadeiras e camas se moviam quando o garoto estava nelas. A família desesperada pede ajuda à Igreja Católica. A primeira tentativa de exorcismo acabou em desastre. Ele rasgou o padre do ombro ao pulso com uma mola da cama. Foram necessários mais de 100 pontos no local. Entra em cena um estudioso jesuíta que na época tinha 27 anos, Walter Halloran, que estudou na Universidade de St. Louis e tratou de Roland. Narrado o caso, ele diz que o garoto cuspia com precisão e acertava seu corpo a 1,5 metros. Certa vez, viu uma marca em seu ombro e parecia a caricatura do demônio. Ele podia ver suas mãos e não era ele que fazia. Ouvimos a voz e ela falou que não ia embora até que uma certa palavra fosse dita. Foram 23 noites seguidas exorcizando o menino, até que na Páscoa uma outra voz tomou o garoto e disse a palavra Dominus. Neste momento ouviu-se um tiro e o garoto ficou curado, sem gosmas, ou descia das escadas como aranha. Evocando Espíritos, 2009. Quando um dos filhos do casal Campbell é diagnosticado com câncer, toda a família tem que mudar para uma casa mais próxima da clínica onde Matt fará seu tratamento. À medida que o tempo passa, o comportamento do rapaz muda radicalmente e todos passam a presenciar várias atividades paranormais na casa. Inspirado em episódios estranhos ocorridos com a família Parker, que se mudou para Connecticut em 1986 para se aproximar de especialistas no tratamento de seu filho de 14 anos, Paul, diagnosticado com câncer. No local onde o adolescente dormia, foram descobertos equipamentos de embalsamento que comprovavam que a casa era uma funerária. Eles relatam fenômenos estranhos como sangue no chão, vozes esquisitas e aparições. Paul foi possuído pela força, fazendo atacar sua família. Mais tarde, um exorcismo foi realizado para limpar a casa, e os pais juram que após o fim dos fenômenos, o rapaz se curou da doença. A casa foi examinada por Ed Lorraine. De acordo com um documentário sobre o caso em 2009 pela NBC, os agentes funerários que trabalharam no necrotério estiveram envolvidos em necrofilia com corpos, e a sala onde os 2 filhos menores ficaram anteriormente
era showroom para caixões. O corredor era onde os corpos eram preparados para o funeral. Lorraine afirmou que uma noite ouviu um barulho no quarto e quando Ed entrou para verificar, encontrou duas mulheres dançando em círculos e cantando. Quando ele caminhou em direção a elas, elas desapareceram. Em resposta ao filme, Lorraine disse que o caso real foi muito mais assustador do que qualquer filme poderia ser, e que o filme foi muito vagamente baseado em sua experiência na casa. Lorraine disse à Sociedade Press que a casa ficou livre de qualquer presença depois de um exorcismo realizado em 1988. Esse foi mais um vídeo do canal Escura Escuridão. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like que é muito importante para o canal. Curta a nossa página no Facebook que está na descrição e não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.